Shalom, paz aos irmãos de fé. Erev Tov, boa noite. Boker Tov, bom dia. Ahatz Ohai Tovim, boa tarde. Irmãos, eu gosto de falar dessa forma para que todos e quaisquer, independente do horário, que for assistir este vídeo, então recebam meus cumprimentos. Ok, irmãos? Irmãos, esse vídeo aqui eu quero fazer o seguinte comentário com os irmãos, principalmente a vocês que são religiosos. Irmãos, vocês estão sendo enganados dentro do sistema diabólico religioso. Entendam isso. A verdade está na Bíblia. Vocês devem examinar a Bíblia. João 5, 39 e 8, 32. Examinai as Escrituras, porque nela está a verdade para a sua salvação. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, o que eu quero comentar com os irmãos hoje? E é claro, a gente vai estar examinando a Bíblia, né? Só que eu faço assim porque a gente olha no computador quando precisa do livro Bíblia, porque como eu já disse para os irmãos, as traduções, ou seja, as escritas mais novas da Bíblia, está cada vez mais lixo, né? Então as Bíblias que são de escrita mais antiga, de 1988, 85, e quanto mais para trás, as verdades estão mais intactas nelas, ok, meus irmãos? Mas o que eu quero falar com os irmãos hoje? No que estão sendo enganados dentro do sistema diabólico religioso? Nas sinagogas de Satanás, que a própria Bíblia diz em Apocalipse 3. Ok, irmãos? Então, o que ali dentro eles aprendem? A volta de Jesus. Gente, primeiramente que o Jesus, né, não tem nada a ver com o Messias Salvador, o qual se chamou Santo, como o Pai lá no céu ele é o Espírito chamado Santo, e aqui na terra como o Filho da Virgem, o Messias Salvador, ele se chamou Santo. E isso, eu digo sempre, está escrito em Atos 3,14, Apocalipse 3,7, 6,10, Lucas 1,49, Salmo 111,9, e para confirmar esses textos que eu falei só, porque a Bíblia toda é repleta de dizer que o nome do Pai é santo, e aqui na terra também, como Messias, ele se chamou santo, né? Então confirma, para confirmar isso, Atos 4,12, onde diz que nenhum outro nome lhe foi dado cá na terra, debaixo do céu, entre os homens. Né? Quando que ele esteve aqui? Quando ele estava aqui em forma de homem, o Messias, mas ele continuou se chamando santo. Ok? Mas aqui o assunto é... Mas no lugar de Jesus eu vou sempre estar falando Messias. Bom, aqui no caso que eu vou estar olhando aqui na internet para mostrar para os irmãos o tanto de falsos mestres, como diz a Bíblia, né, que se apresentam como os sabichão, e tudo isso que eu vou estar lendo aqui, eu vou só ler o nome do título dos vídeos, que são os caras, sabe? Os metidos a sabichões que enchem de vídeo na internet dizendo que é estudo bíblico. Então é esses títulos que eu quero estar lendo para os irmãos um pouco, e aí a gente vai fazer um comentário acompanhando a Bíblia, né? Para os irmãos ver que não existe, irmãos, essa volta do Messias, a volta de Jesus. E tem um texto que eles usam muito como literal, né? E enfia aquilo na cabeça das pessoas. E é o que os religiosos esperam, a volta de Jesus. E isso não vai existir, meu irmão. Não vai existir da forma que o sistema religioso faz com que as pessoas acreditem, creem, entende? Então, vamos começar aqui, ó, o primeiro vídeo que está aqui como estudo bíblico para ensinar os religiosos, vamos dizer assim, né? Porque graças à minha fé eu já fui liberto disso. Eu sei que a salvação está na palavra, na Bíblia, né? É aqui que a gente tem que buscar, ok? Então vamos lá. O primeiro vídeo que está aqui como estudo bíblico, né? Do seu fulano, eu não vou citar nome, mas quando aparecer a palavra pastor, né? Que é o que eles se intitulam, né?
E a Bíblia diz que não passa de ladrões, salteadores, mercenários, ministros de demônios e cães gulosos. É só isso que são esses líderes religiosos, independentemente do nome que eles querem ser chamados. Padre, bispo, papa, pastor, missionário, reverendo, apóstolo, qualquer que seja o nome. Eles não passam disso. Ladrões, salteadores, mercenários, ministros de demônios e cães gulosos. Isso está escrito em João 10, 1 a 16, 2 Coríntios 11, 13 a 15, Isaías 56, 10, 11. Eu gosto de citar textos para que os irmãos não falem que eu estou conversando fiado aqui. Ok? E eu estou sempre falando, não acredito em nada que eu falo sem conferir na Bíblia. Então, por isso eu cito o nome do livro onde está aquilo que eu estou dizendo. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Vamos olhar os títulos dos homens aqui. Que fala da volta de Jesus. Que é um religioso espera, aprende, está esperando. Vai morrer seco, não vai vir. Ainda quando for chamado para a ressurreição, vai ser para ser jogado no lago que arde em fogo e enxofre. É isso a realidade. Então aqui, por exemplo, o primeiro título está aqui, ó. A última coisa que falta acontecer antes da volta de Jesus. Ó, eu vou falar Jesus para eles entenderem melhor, mas é o Messias, né? O Messias que prometeu a vinda para a consumação final, mas não como eles esperam. O Jesus que teve aqui na terra, ou seja, o Messias que teve em forma de homem aqui. Não, isso não vai vir mais. Se vir, vai contradizer a palavra dele mesmo. Entende? Então, o primeiro título do vídeo vocês já viram. O segundo, segunda vinda de Jesus Cristo. O outro, o julgamento final será assim. Bom, isso só está assim, não falou nada. Assim diz o Senhor. Outro cão guloso falando aqui que se intitula Pastor. A volta de Jesus. O outro vídeo. A volta de Jesus. A volta de Jesus. A volta de Jesus. Uma armadilha. Aqui tem um irmão que parece que conseguiu ver a verdade. Aliás, eu já conheço ele, mas só que é o seguinte, tem muitos, olha o que está acontecendo também. Porque eu sempre digo, não, a Bíblia diz em João 10 que aquela ovelha que conhecer a verdade, né, ela vai sair do aprisco, que é as igrejas, que o mundo está cheio dela. Que é chiqueiro, e chiqueiro é lugar de porcos, e porcos são demônios, né? Então isso são as igrejas, a Bíblia chama de sinagoga de Satanás. Então o que está acontecendo? Como esse cabo aqui, ó, que fala, ó, o título do vídeo dele é assim, ó, a volta de Jesus, uma armadilha religiosa. De fato, armadilha para quê? Para prender o povo ali, né? Para fazer o povo estar pagando para estar ali dentro, escutando essas mentiras, essas farsas, esperando a volta de Jesus. Da forma que ele já teve aqui no passado. Isso não vai acontecer. Entende, irmãos? Então, o que está acontecendo? Muitos dos irmãos, eu vou chamar irmãos porque mesmo que eles estão no lugar errado, pode ser que ainda eles acordam em tempo. Né? Está acontecendo o seguinte, eles estão entendendo algumas verdades e com isso sai do sistema religioso, só que aí eles passam a fazer, como esse cabra aqui está fazendo, a praticamente criar outra doutrina. Né? Porque aí tem muitos que estão pedindo dinheiro para manter o canal, que não sei o que, isso aí tudo é religiosidade, porque canal, ninguém paga para ter um canal, o canal é de graça. Eu entro, eu publico as coisas no YouTube, é de graça, ninguém paga nada. Só que você tem que ver conteúdo, né, o que você vai falar num vídeo que você está gravando, porque senão o YouTube tem as regras dele, não é publicado. Entende? Mas ok. Então muitos dos irmãos estão saindo do sistema religioso lá da igreja e está abrindo praticamente que outra religião. Então fiquem espertos com isso também. Ok? Então tá, mas esse cabo aqui pelo menos ele disse, a volta de Jesus é uma armadilha religiosa. De fato sim. O outro fala aqui arrebatamento, a volta de Jesus Cristo. Vamos ver o que o outro fala aqui. A vinda de Jesus, pastor das tantas, a volta de Jesus, alerta para a igreja, o princípio das dores, sinal da volta de Jesus. Olha, gente, isso aqui parece até uma piada, sabe? É tudo falando disso, da volta de Jesus, mas é coisa que não vai acontecer, da forma que o sistema ensina. Ok, meus irmãos? Então, tá bom, os irmãos já viram essa maior parte dos vídeos que está aqui, né? Como é que está o título do vídeo que esses camaradas aí colocam como sendo estudo bíblico, entende? Então é o seguinte, agora vamos estar dando uma olhada na Bíblia. O que a gente vai olhar na Bíblia agora?
algumas partes que o Messias, quando estava aqui na terra, ele falava, né? Para os discípulos, aquele que seguia ele. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos estar olhando aqui, primeiramente, vamos olhar Lucas 24. Lucas 24, inclusive, trata de já após a ressurreição do Messias. Lembra? O irmão que conhece a Bíblia sabe da história do dia da ressurreição daqueles dois homens que estavam indo para Emaú, coisa e tal. Vamos ver se eu leio um pouco aqui. Aconteceu que, perplexo, não é aqui, ele não está aqui, vamos ver, tais palavras. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 62 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que sucedia, né, ou que tinha acontecido lá em Jerusalém. Que coisas essas? Da morte, da crucificação do Messias, coisa e tal, né? E aconteceu que enquanto eles conversavam, discutiam, o próprio Jesus, o próprio Messias, né, se aproximou deles e foi andando com eles, coisa e tal. Aí tá, vamos adiantando aqui, que é aquilo que eu falo, senão o vídeo fica longo, né? Com o principal sacerdote. Daí vou olhar já mais no final, que é quando o Messias estava falando para ele, que já estava, o Messias já ia subir de volta para o céu, entende? Então, o que falou para eles aqui no fim de Lucas 24? Vós sois testemunha destas coisas. De que coisa? Que ele ia subir para o céu, ele ia ser levantado para o céu novamente. Então ele disse assim, ó, aconteceu que, não, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, né? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Essa parte aqui mesmo que eu acho que aparece lá em Atos 11, que eu falei. Atos 11 não, é Atos 1:11, me parece. Depois a gente vai estar lendo, irmãos, para você ver qual texto que eles usam no sistema religioso para dizer que Jesus vai voltar da mesma forma que já teve aqui antes, como um homem, né? Mas isso não vai acontecer. Então veja bem aqui, ó. Então aconteceu que, enquanto abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, ou voltaram para Jerusalém. Tá bom. Lucas 24:52. Vamos ver agora qual texto que a gente vai ler. Então agora nós vamos ler Mateus, Atos 1, Atos 2. Eu marquei aqui já para a gente adiantar um pouco. Não, vou ler Atos 1, que é onde eu falo para os irmãos. O que aconteceu aqui, ó. Espera ali. Acho que eu tenho que olhar em João 14 agora, vamos ver. Não, eu vou estar olhando Atos 1. Atos 1, 11. 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia... Olha aí, ó, aqui é aquilo que eu falei para o irmão. Continuou aquilo que estava sendo falado, que eu acabei de ler lá em Lucas 24:52, ok? Atos 1, 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha aqui, ó, olha o texto que o sistema religioso usa para enfiar na mente das pessoas que o Messias, o Jesus, ele vai voltar da forma que era, que teve aqui na terra como homem. E isso não vai acontecer, meus irmãos, prestem atenção. Voltando aqui então no versículo 11. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Então esse texto que o sistema religioso usa e abusa, né, enfiando na mente daquelas pessoas que estão ali, pagando para estarem ali, pagando, ou seja, comprando sua passagem para o inferno. Eu digo isso porque eu sou conhecedor da verdade e sei que o sistema religioso é do maligno, né? Quem está ali está sendo enganado e está sendo preparado para perdição
Mateus 23, 13 a 15, isso já foi dito há 1990 anos atrás, quando o próprio Messias esteve aqui, né, condenou os fariseus e os hipócritas, escribas e fariseus, né, vocês não entram no reino do céu e não deixam entrar quem está querendo entrar. Por quê? Quem que são os escribas e fariseus do passado? São os líderes religiosos de hoje, os que se intitulam pastor, padre, bispo, reverendo, papa, missionário, apóstolo, o que for. Esses são os escribas e fariseus do passado. E seus seguidores, está tudo condenado, Mateus 23, 13 a 15. Entende, meus irmãos? Então tá. Então aqui é esse texto que eles usam dizendo para o povo que o Messias vai voltar daquela forma que estava indo para o céu. Como homem isso não vai acontecer. Agora vamos ver aqui Mateus 24. Mateus 24, 25 a 27. Vamos ver o que fala aqui. Eu marquei o livro, mas eu não me lembro bem do texto por causa disso. Por causa que é pra gente... Mateus. O tempo está passando e eu começo a apressar. É que o meu vídeo, irmãos, ele grava muito pouco. E depende do que já tem na câmera, ele não faz 20 minutos de vídeo máximo. Então, agora vamos estar olhando Mateus 24, 25 a 27. Ok? Mateus 24, 25 a 27. Vamos ver o que diz. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque, veja bem, isso aqui o Messias está falando, se alguém falar, né, que o Messias voltou e falar para ele, portanto, se disser, eis aqui, ele está no deserto, ou está aqui dentro do interior da casa, não acredite nisso, ele fala. Porque, assim como um relâmpago sai do interior e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Messias, meus irmãos. Aqui ele deixa claro que a vinda dele vai ser como um relâmpago. Não vai ser pessoalmente mais não. E tem outro texto, esse texto que agora eu vou tentar achar para o irmão, não sei se é João 14. Vamos lá. É que se a gente não marcar, eu tentei marcar para a gente não dar correria aqui. Não sei se é João, acho que é João 14 sim. Vamos ver aqui, irmãos. Aqui, ó. É, João 14, do 18 em diante, ele fala assim, ó. Não vos deixarei órfãos. Isso aqui é nas vésperas da morte dele, que ele ia morrer, né? Depois ia ressuscitar e subir ao céu. Então ele fala assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco de tempo, não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós viveis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Mas voltando aqui, o que ele disse aqui? Vamos ver aqui. Acho que essa parte aqui mesmo. Daqui a pouco o mundo não mais me verá, ou não me verá mais. O mundo não me verá mais. Pronto, nunca mais. Nunca mais aquele Messias em pessoa, aquele Jesus homem, nunca mais o mundo vai ver. E é isso que ele fala. A volta dele, essa volta dele que vai ser a consumação final deste mundo que jaz no maligno, vai ser assim, ó, vai ser como um relâmpago. E Pedro, se não me falha a memória, o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3, fala a mesma coisa. A vinda dele será como fogo consumidor, fogo destruidor. Deixa eu ver aqui, irmãos, para vocês entenderem que a verdade está toda na Bíblia. Basta que vocês examinem a Bíblia. 2 Pedro 3, vamos ver aqui. Aqui fala da volta do Messias. Vamos ver. Vou começar. Vou ler do versículo 6 em diante, 2 Pedro 3, vamos ver. Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então, coberto com as águas do dilúvio,
Mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, prestem atenção, para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis estas coisas. Tá, o irmão já viu que o dia, aquele grande dia, vai ser fogo que vai vir. Tá? A volta do Messias vai ser em forma de fogo destruidor. Vamos ver mais para frente. Mas, amados, não ignoreis, tá? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, vejam bem, e os elementos ardendo se desfarão. Ardendo se desfarão. O que vai fazer isso? Ardendo se derreter tudo. Fogo. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo de perecer todas estas coisas, que pessoas vós convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos a vinda do dia do Pai, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Essa é a prova verdadeira que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Não existe volta de Jesus, ou Messias, né, que para o nosso Salvador se chama Messias, mas eu digo assim, não vai existir a volta dele como o sistema diabólico religioso ensina as pessoas. Não existe isso, meus irmãos. A verdade é clara, a volta dele, como ele mesmo disse lá, será como um relâmpago. Mas aqui Pedro já mostra diferente. Ele vai vir como fogo destruidor, vai consumir nada que existe nessa terra, vai permanecer. Desde o céu e a terra serão derretidos, se desfarão, ó, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia, aqui está Deus, do Pai Santíssimo, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e a nova terra, em que habita a justiça. E aonde vai habitar nós, os salvos, eu espero estar lá, e você também, irmão, aquele que conhecer a verdade, que examinar a Bíblia em busca da verdade, ele vai se safar. É tempo ainda, irmãos. Ok? Então era esse comentário que eu tinha para fazer com os irmãos. Na verdade não é um comentário, né? Pode se chamar que isso pode ser chamado estudo da palavra, né? Que a gente examina a Bíblia, onde vocês vê a verdade, né? E aquilo que eu digo para os irmãos: não acrediteis em nada que eu falo sem antes conferir na Bíblia. Ok, irmãos? Romanos 10,17 diz: a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. João 5,39: examinai as Escrituras, porque nela está a verdade para a sua salvação. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 2 Coríntios 13:8: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. 2 Coríntios 4:3-4: se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Entendeu, irmão? A palavra é muito clara. Então era isso que eu tinha para a gente examinar hoje nas Escrituras. Ok, irmãos? Mais uma vez, fiquem na paz do Pai Santíssimo e até o próximo vídeo. Tchau.